Hoje à noite nós vamos falar sobre um assunto bem interessante. Eu acho que eu vou incomodar algumas pessoas. Deixa eu explicar porque eu vou incomodar vocês. Porque vocês vão ter que folhear muito as escrituras hoje à noite, tá certo? A gente vai começar algumas leituras do Velho Testamento e depois nós vamos entrar também no Novo Testamento. Então por isso que eu vou incomodar vocês. Mas se você se sentir incomodado com a mensagem, aí é Deus que vai incomodar o coração de vocês, tá certo? Geralmente quando nós falamos sobre Deus, a gente pensa: ah, Deus é bom, Deus é cheio de graça, Deus, Ele é misericordioso, Ele cuida de nós, Ele nos ajuda, Deus é cheio de bondade, cheio de compaixão. E isso de fato é verdade. O nosso Deus, o Deus da palavra, o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós adoramos, é um Deus que tem um coração imenso, cheio de bondade e graça. Mas também Deus, Ele é justo. Deus, Ele reprova o pecado, Ele repudia a iniquidade, Ele abomina a iniquidade. E é exatamente isso que nós queremos falar hoje à noite, sobre um dos atributos de Deus, que muitas vezes nós não pontuamos, que nós muitas vezes deixamos em obscurecimento. Nós queremos falar, queridos irmãos, hoje à noite sobre a ira de Deus, a justiça de Deus. Podemos entender que o pecado é uma ofensa grave, gravíssima, contra o nosso Deus que é santo. O pecado ofende o Senhor de uma forma tão grande que Ele precisa agir com relação ao pecado que está ofendendo a sua santidade. E por isso nós observamos, tanto no Velho Testamento, e vocês vão confirmar isso comigo hoje à noite, como também no Novo Testamento, que Deus muitas vezes age de uma forma inflexível. Muitas vezes Deus age de uma forma dura. Muitas vezes Deus age machucando. Às vezes Ele age pegando pesado, agindo violentamente, implacável. Muitas vezes esmagando e até mesmo matando. E nós podemos observar que esse agir inflexível de Deus, de uma forma dura, de uma forma hostil, violenta, é exatamente que a sua santidade foi atacada. E Ele precisa punir o pecado das pessoas que o feriram na sua santidade. O primeiro exemplo, queridos irmãos, das Escrituras, onde nós podemos ver a ira de Deus em atividade, se encontra lá em Gênesis capítulo 3. Deus, Ele criou o homem conforme a sua imagem. Deus, Ele coloca no homem realmente o fôlego de vida. O homem foi colocado realmente para administrar toda a criação. Que privilégio! O Senhor deu ao homem grandes prioridades, grandes benefícios, grandes dádivas. E Deus fala para o homem: olha, você está aqui no Jardim do Éden, vocês podem comer com liberdade qualquer tipo de fruta aqui, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer, porque no dia que dela comer, diz, certamente morrerás. E aí quando nós vemos no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que o homem, ele decidiu fazer a sua própria vontade. A mulher que foi seduzida pela serpente começa a observar aquele fruto, e aí começa a contemplar aquele fruto que era bom, e a serpente ali sendo realmente colocado dúvida na mente da mulher, Satanás colocando realmente pensamentos errados na mente de Eva. Então ela vai, pega do fruto, come e dá também ao seu marido, e a partir desse momento, este casal, eles estão realmente atingindo a santidade de Deus. Eles ofenderam ao Senhor. O Senhor Deus bom, misericordioso, a sua santidade foi afetada, e agora Ele precisa agir. E aí Deus chama o homem, Deus chama a mulher para uma conversa. Gênesis capítulo 3. E foi uma conversa dura. Certamente o homem não queria conversar com Deus. Certamente o homem não queria ter esse
confronto com o Senhor. Ele estava fugindo da presença de Deus, ele estava se escondendo lá por trás das árvores do jardim. E Deus diz: Adão, onde estás? E Adão se apresenta ao Senhor, e estamos aí no versículo 9, e aí Adão diz, versículo 10: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu eu tive medo e me escondi. E perguntou ao Senhor: o que te fez saber que estavas nu? Versículo 11: comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse. Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então aqui Adão está passando um relatório para o Senhor. Em nenhum momento nós vemos em Adão reconhecendo o seu pecado. Em nenhum momento nós vemos aqui Adão dizendo: olha Deus, eu errei, eu falhei, eu peguei do fruto proibido. Nós vemos que ele está atribuindo aquela sua culpa, ele está atribuindo a sua iniquidade à mulher. Foi a mulher que seduziu ele, foi a mulher que realmente levou ele a pecar diante de Deus. Em nenhum momento ele está assumindo a sua responsabilidade. E Deus fala com Eva: o que foi que aconteceu? E da mesma forma que Adão, Eva agora atribui o pecado para a serpente. Versículo 3 diz: a serpente me enganou, ela me seduziu, ela colocou coisas na minha cabeça e eu peguei, mas se não fosse a serpente eu não teria caído. Então, de quem é a culpa? É da serpente. Então, tanto o homem quanto a mulher, nesse momento de confronto com Deus, nesse momento de diálogo com o Senhor, em nenhum momento eles estão reconhecendo o seu pecado. E certamente, irmãos, Deus fica indignado com a atitude do homem. Deus profundamente afetado a sua santidade, eles feriram a santidade de Deus. Então Deus precisou agir. E nessa sua ação, Ele realmente coloca diante do homem, como também da mulher, algumas sobrecargas, atribui ao homem realmente a capacidade que ele teria que trabalhar duro e pesado para poder sustentar a mulher. A mulher deveria também sofrer terrivelmente as dores de parto. E lá no versículo 23, que é que nós queremos frisar nesse texto, versículo 23 diz: o Senhor por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem. Então eu posso observar aqui a ira de Deus, a justiça de Deus sendo colocada na vida de Adão e Eva, quando eles foram banidos do jardim do Éden. Deus o expulsara daquele ambiente totalmente maravilhoso, porque eles afligiram o coração de Deus, eles afetaram o Senhor com o seu pecado. O seu pecado, realmente, a transgressão das orientações de Deus, provocou essa ira no Senhor, provocou essa revolta no coração do Pai, e Ele precisou agir com severidade, Ele precisou agir de forma implacável, dura. Ele precisou expulsar o homem daquele ambiente tão maravilhoso. E a história continua no capítulo 4 de Gênesis, e aí nós vemos um outro fato, agora um outro personagem, que é exatamente Caim. Caim, motivado pela inveja, Caim motivado pela maldade do seu coração, porque o seu irmão oferece a Deus uma oferta, e Deus se alegra da oferta do seu irmão Abel, e aí Caim oferece a Deus uma oferta, Deus não se agrada da sua oferta, ele fica profundamente revoltado, e ele arquiteta um plano para matar o seu próprio irmão, e ele fez isso. Interessante que no seu projeto iníquo, na sua fase de pensar como eu vou matar o meu irmão, Deus havia conversado com ele, e Deus fala: Caim, se você proceder bem, você vai ser aceito, mas se você proceder mal, o pecado está à porta, mas você tem que dominar esse seu desejo pecaminoso. Deus está dizendo: Caim, toma cuidado. Mas Caim não deu ouvidos à voz de Deus. Caim não queria ouvir as orientações do Senhor, e ele decidiu continuar com o seu terrível plano. Chamou seu irmão para um campo, e lá estende a mão ao seu irmão e mata de uma forma brutal e violenta. E aí Deus, no versículo 11 do capítulo 4 de Gênesis, diz: és
agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Então Deus está agora amaldiçoando exatamente a pessoa de Caim, porque ele havia cometido um ato realmente violento, um ato realmente brutal contra o seu irmão. Então isso provocou a ira de Deus, porque a sua santidade foi afetada e Deus precisou agir de uma forma implacável. Ele precisou pontuar, porque o pecado afeta o coração de Deus. Então Deus, ele é santo, então ele precisa agir imediatamente para corrigir e para expulsar o pecado. Ele não pode conviver com o pecado. Continuando ainda no livro de Gênesis, capítulo 6, nós observamos uma outra questão, onde nós também podemos ver Deus indignado, onde nós também podemos ver a ira de Deus sendo acentuada de uma forma grande. E nós já podemos, irmãos, compreender que o que deixa Deus irado é pecado. Quando nós pecamos, Deus fica indignado. Quando nós falhamos com o Senhor, Ele fica profundamente angustiado, porque realmente o seu coração é um coração santo. E aí no capítulo 6 de Gênesis, versículo 1 em diante, mostrando exatamente a condição da humanidade naquela época. De acordo com o versículo 11, diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. De acordo com o versículo 5, diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Então Deus olha para a humanidade. Obrigado, irmão. Deus olha para os homens, Ele olha para a humanidade e percebe que as pessoas têm um coração violento, um coração mau, um coração profano, um coração sem temor de Deus, e Ele toma uma decisão. E a decisão de Deus nesse momento, motivado pelo seu ato de justiça, por Ele não poder conviver com o pecado, por Ele ser santo, Ele toma a decisão de exterminar a raça humana. Mas Ele percebe que havia uma família, um homem de Deus, Noé, que andava com o Senhor. E aí Deus preserva a vida de Noé, e depois de 120 anos na construção da arca, quando termina a construção da arca, Deus manda para aquele mundo, naquela época, naquele contexto, águas, e mata todas as pessoas, todos os animais, para fazer uma purificação no coração da humanidade. Então nós vemos aqui que esse ato de Deus, mandar o dilúvio, esse ato de Deus realmente exterminar a humanidade, foi por causa do pecado. O pecado, irmãos, mexe com o coração de Deus. O pecado deixa Deus profundamente revoltado. O pecado realmente atinge a santidade de Deus. E nós precisamos estar conscientes disso, porque muitas vezes nós também falhamos. Porque muitas vezes nós também pecamos. E a questão é, pecamos e continuamos no pecado e nos aprofundamos no pecado e não entendemos que o Deus que nós servimos é um Deus santo. Não tem condições de nos relacionarmos com Deus se esse pecado não for corrigido. Nós vemos também em Gênesis capítulo 18, versículo 20, um outro exemplo da ira de Deus em evidência. E aqui nós observamos exatamente a cidade de Sodoma e Gomorra. A cidade de Sodoma e Gomorra é uma cidade extremamente pervertida, extremamente imoral. E Deus envia 2 dos seus anjos para ir àquela cidade para confirmar a veracidade desses fatos. O pecado era tão grande que subiu ao coração de Deus. Deus disse: eu vou exterminar essa nação ímpia, essa nação pecaminosa. E de fato, quando os anjos chegam na cidade de Sodoma e Gomorra, os homens daquela cidade queriam ter relações sexuais com aqueles anjos, já que pensavam que eram homens. Então a prática de libertinagem, a prática de imoralidade era muito
muito grande, e por causa desse ato, daqueles homens moradores da cidade de Sodoma e de Gomorra, desse ato de querer estuprar ou violentar aqueles anjos, então Deus decretou: vou exterminar essa cidade ainda hoje. Ló pega a sua família e foge, porque eu vou derramar enxofre e saraiva no meio dessa cidade. Lá no capítulo 19, versículo 24, versículo 23 e 24 diz: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da terra e os que nasciam na terra, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então todos os moradores, eles foram fulminados, eles foram exterminados com a ira de Deus, com aquela violência, com aquele agir implacável do Senhor. Certamente aquelas pessoas, quando viram aquele fogo descendo do céu, devem ter gritado. Talvez algumas pessoas pediram misericórdia, Deus, mas não há mais tempo. Eles agora precisavam sofrer o castigo do Senhor, porque durante tantos anos, porque durante tantas décadas, aquelas pessoas estavam brincando com Deus, estavam vivendo uma prática libertina, estavam vivendo fora dos parâmetros do Senhor. E certamente Ló, um homem de Deus que morava na cidade de Sodoma, ele procurava falar de Deus, procurava mostrar às pessoas que eles deveriam viver um relacionamento correto com o Senhor, mas ninguém lhe deu ouvidos. E todas as pessoas, devido ao seu comportamento iníquo, devido realmente se afastarem do Senhor, desprezarem as coisas espirituais, foram fulminadas, foram destruídas, porque Deus, Ele é amor, mas Ele também é um Deus de justiça. E há momentos na história que Ele precisa agir com força, há momentos na história que Ele precisa atingir a humanidade de uma forma implacável, de uma forma dura, para que as pessoas possam realmente entender que Ele é santo. Queridos crentes, servos de Deus, você compreende essa verdade? Você compreende que o Deus que nós servimos é um Deus santo? Ele é amoroso, Ele cuida de nós, Ele nos ampara, Ele nos fortifica, Ele nos ajuda. Ele é um Deus que tem uma misericórdia extraordinária, mas nós não podemos brincar com o Senhor, porque Ele pode estender a sua mão, Ele pode usar da sua mão, não para acariciar, mas para bater. Nós não podemos mexer com Deus, nós não podemos brincar com o Senhor. Podemos observar, irmãos, alguns fatos na história bíblica que nos faz despertar e nos faz refletir sobre como nós podemos despertar a ira do Senhor. E aí eu coloquei algumas questões para a gente fazer uma leitura das Escrituras e ver realmente que muitas vezes nós também estamos despertando a ira de Deus através dessas atitudes que ocorreram lá no passado e que se reproduz também na atualidade. Abra comigo Êxodo capítulo 4, versículo 14. E aqui nós estamos pensando sobre como eu posso atrair a ira de Deus na minha vida. E aqui nesse contexto de Êxodo capítulo 4, Moisés, já com a idade de 80 anos, ele estava lá no deserto, ele estava realmente, já tinha uma família, ele já estava realmente vivendo muito feliz. E Deus fala com Moisés e diz: Moisés, olha, eu tenho planos para a sua vida, eu quero que você volte lá para o Egito. Ele passou 40 anos lá no Egito, foi criado lá no Egito, no berço de ouro. E nós vemos que depois ele fugiu do Egito, passou 40 anos no deserto, ele construiu sua família, e agora Deus disse: volta lá para o Egito, porque eu tenho uma causa para você fazer, tem um projeto que você
vai ser o executor, você vai ser um instrumento meu nas minhas mãos para concretizar esse meu projeto. E aí nós observamos em Êxodo capítulo 4, Moisés está tendo esse contato com Deus, através daquela sarça ardente, aquela árvore que estava pegando fogo, mas não se queimava, e foi algo espetacular para Moisés. E Deus começa a falar com Moisés: Moisés, eu quero que você vá ao Egito e fala aos judeus, fala ao meu povo que eu vou tirá-los de lá, fala também com o faraó que ele deve deixar o povo sair lá do Egito. E nós vemos, irmãos, uma discussão, uma conversa de Deus e Moisés nesse trecho de Êxodo capítulo 4. Mas veja só o que nós podemos observar no versículo 13 e 14. Então, versículo 13: ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar menos a mim. Então Moisés está dizendo: Senhor, olha, eu sei que o Senhor me escolheu, eu entendi perfeitamente o recado que o Senhor me quer nessa obra, que o Senhor quer que eu faça esse trabalho, mas Deus, olha, por favor, fala para outra pessoa. Eu acho que talvez o Senhor escolheu errado, manda outra pessoa. Eu não tenho habilidade, eu não tenho capacidade, eu sou uma pessoa pesada de língua, eu não quero ir, eu não quero fazer a tua vontade, eu não quero estar inserido dentro dos teus propósitos. Queridos irmãos, o que acontece no versículo em diante, versículo 14: então se acendeu a ira do Senhor contra o que? Moisés. Deus está profundamente com raiva, ele está indignado. Essa palavra, a ira do Senhor, a indignação de Deus. E certamente quando Deus estava falando com Moisés, nesse momento, ele está falando com muita bravura, ele está falando de uma forma muito dura, está dizendo: Moisés, você é a pessoa que eu quero usar lá. Quantas vezes, a semelhança de Moisés, nós também estamos despertando a ira de Deus, por não querermos ser participantes da obra do Senhor. O Senhor muitas vezes coloca a responsabilidade em nossas mãos e nós não queremos, não quero me envolver, não tenho capacidade, não tenho habilidade, eu não tenho competência, não quero, sempre se recusando. Ah, Deus, eu quero estar apenas sentado lá, observando o trabalho sendo processado. Queridos irmãos, Deus não nos escolheu para sermos crentes inativos. Deus nos escolheu para servir. Deus nos escolheu para sermos úteis na sua obra. Deus nos escolheu para sermos pessoas atuantes. E quando nós não somos atuantes, quando nós não queremos servir a Deus, quando nós estamos rejeitando o trabalho do Senhor, Ele fica irado. E a pergunta é: Deus está irado com você? Deus está indignado com a sua vida? Ou você não está querendo se tornar um instrumento de Deus nessa sua maravilhosa obra? Vamos avançar um pouquinho mais. E vamos lá para Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 15 e 16. Nesse texto, Deus também está irado. Nesse texto, Deus também está profundamente indignado. Deuteronômio capítulo 6. E diz o seguinte: porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e que destrua de sobre a face da terra. Olha só, a ira de Deus mostra aqui de forma que destrutiva, exterminando. Então Moisés está dizendo: cuidado para que a ira de Deus não venha sobre vocês para destruir. E aí ele relembra de um fato lá no passado, há 40 anos atrás, quando eles estavam saindo lá do Egito, nos seus primeiros meses de peregrinação lá no deserto.
quando eles estão realmente, depois que entra pelo Mar Vermelho, atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto, e aí começa a sua peregrinação, acontece um fato, e ele está citando aqui, no versículo 16, não tentarás o Senhor teu Deus como o tentastes em Massá. O que foi que aconteceu lá em Massá? Porque Moisés está relembrando, depois de 40 anos, irmãos, o povo de Israel, cuidado, porque lá atrás, há 40 anos atrás, lá em Massá, vocês tentaram o Senhor e quase que vocês foram exterminados. O que foi que aconteceu? Aí a gente vai voltar só um pouquinho, Êxodo capítulo 17, versículo 17. E aí a gente vai chegar a essas conclusões aqui. Êxodo 17, versículo 7. E diz o seguinte: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? As pessoas, irmãos, estavam com sede. E aí você pode depois ler o contexto, versículo 1 ao versículo 7. Estavam sedentos, e aí realmente eles estavam querendo água, eles queriam realmente tomar água para beber, estavam reclamando: Moisés, estamos com sede, Moisés, dá água para nós, Moisés, estamos desesperados, nós precisamos de água, queremos água. E aí nós vemos aqui, de acordo com o versículo 6, Deus fala para Moisés chegar lá na rocha do Horebe, ferir a rocha, iria sair água. Mas na realidade, a murmuração do povo de Israel, o povo está reclamando com Deus o tempo todo, essa atitude de duvidar dos cuidados de Deus, reclamando o tempo todo, isso provocou no coração de Deus uma grande e forte o quê? Indignação. Eles estavam dizendo: Deus está no nosso meio, Deus está cuidando de nós, Deus está à frente, Deus vai sustentar nós, Deus vai suprir as nossas necessidades. E nós podemos observar, irmãos, que durante toda a história do povo de Israel, é uma história de murmuração. O tempo que eles estiveram lá no deserto, 40 anos, reclamando. E nós podemos aplicar em nossas vidas que, quando nós vivemos murmurando o tempo todo, acusando e criticando, e não ficar contente com a circunstância que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que isso desagrada o coração de Deus. O apóstolo Paulo nos diz isso lá em Filipenses, diz: fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Se você é um crente que reclama de tudo e de todos, se você é um crente que só vive murmurando, que só vive apontando defeitos em outras pessoas, que nada dá certo, que você não confia nos cuidados de Deus, você, cuidado, está provocando a ira de Deus. E nós vimos em exemplos agora há pouco que a ira de Deus, quando ela manifesta, ele pega com força, ele bate com força também. Lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 a 4. Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 a 4. Versículo 4 somente diz o seguinte: pois eles fariam, Deuteronômio 7, 4. Pois eles fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Então nós vemos aqui a ênfase na ira de Deus contra o povo de Israel. Qual é a exortação que Deus está dando aqui? Ele está dizendo: povo de Israel, quando vocês estiverem entrando em Canaã, vocês não devem contrair relacionamentos matrimoniais com essas pessoas que vivem nessas 7 nações. Vocês não podem se relacionar através do matrimônio. Versículo 3. E Deus está dizendo: porque se vocês casam com pessoas ímpias, se vocês contraem relacionamentos com pessoas que não amam a Deus, pessoas que não me servem,
vocês vão estar estimulando a minha ira e a minha disciplina na vida de vocês. E sabe, queridos irmãos, o povo de Israel não obedeceu a Deus. E muitas vezes eles sofreram gravemente a disciplina do Senhor, porque eles se relacionaram com pessoas de outras nações, se casaram através de matrimônio, e os seus filhos, as suas esposas incrédulas, ímpias, afastou essas pessoas, os servos de Deus, de andarem com Deus para a idolatria. E aí você pode observar também, lá no capítulo 6 de Deuteronômio, só volta uma página, versículo 6. Aliás, deixa eu ver aqui. Versículo 23 e 24. Diz o seguinte: e dali os tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como nos tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses estatutos perante o Senhor nosso Deus, que nos tem ordenado. Então aqui está mostrando que realmente as pessoas, o povo de Israel, tinha a responsabilidade de fato obedecer e submeter ao Senhor. Se eles não se submetessem ao Senhor, o que iria acontecer? A disciplina de Deus, a correção do Senhor. E aí no capítulo 7, versículo 23 diz: mas o Senhor teu Deus tas entregarás e lhes afligirá grande confusão até que sejais o quê? Destruídos. Quando nós, irmãos, somos infiéis ao Senhor, quando nós não queremos nos submeter a Deus, então nós estamos despertando nele a sua fúria, a sua ira, a sua indignação. E Deus, esse mesmo Deus que nós adoramos, que é misericordioso, que é bom, que cuida de nós, que é um Deus cheio de compaixão, que nos ajuda, que nos protege, que cuida de nós, esse mesmo Deus pode usar a sua mão para nos disciplinar, porque nós não estamos sendo sérios no nosso relacionamento com Ele. Muitos crentes estão brincando com Deus, estão usando Deus como marionete. Deus faz o que eu quero. Deus está sendo manipulado por crentes. Isso é inadmissível. Deus é que precisa governar as nossas vidas. É Ele que deve ser o centro dos nossos corações. Muitos crentes estão vivendo vidas de fachada. Muitas pessoas estão vivendo vidas dúbias. E Deus sabe. E meu querido irmão, servo do Senhor, a minha ênfase e o meu objetivo hoje à noite é para que você possa acordar, porque Deus, Ele primeiro avisa, para depois bater. Lembra de Caim? Lembra de Adão e Eva? Lembra de Noé? Lembra também de Sodoma? Deus usou pessoas para avisar. Para Adão e Eva Ele avisou: se você comer, você vai morrer. Para Caim Ele disse: se você proceder mal, você vai realmente cair. Ele usou também Noé durante 120 anos para anunciar àquela sociedade o arrependimento. Ele usou também Ló naquela cidade de Sodoma para que as pessoas pudessem converter. Ninguém deu ouvidos à voz de Deus. E o que aconteceu com eles? Sofreram o castigo do Senhor, sofreram o juízo de Deus, porque não estavam levando Deus a sério. A palavra de Deus mostra que nós devemos levar a sério as coisas de Deus. Nós não podemos brincar de ser crentes. Podemos enganar pessoas, podemos enganar lideranças, podemos enganar a igreja, podemos enganar qualquer pessoa, queridos irmãos, mas a Deus ninguém engana. E haverá um tempo de correções, e haverá um tempo que o Senhor precisará agir com muita força e inflexibilidade para punir
pessoas que estão andando de forma errada. Vamos avançar um pouco mais lá para frente. Temos muita coisa para falar e pouco tempo para poder realmente expor. Eu queria ler com vocês o livro de Lamentações. Falar para o livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Irmãos, esse livro de Lamentações, a própria palavra, o próprio nome do livro já expressa o que? Tristeza, amargura, aflição, desespero, mágoa, dor, contristamento, desespero. Na realidade, Jeremias, que escreveu esse livro, ele está escrevendo em forma de oração. Ele está se colocando na posição da nação de Israel e chorando. Chorando por quê? Porque o povo de Deus, o povo de Israel, a nação de Judá, estava sendo afetada de uma forma tão dura e trágica. O rei Nabucodonosor chegou com seus exércitos e arrasou a cidade de Jerusalém. Muitas mulheres foram levadas cativas, homens foram levados cativos, crianças foram abandonadas lá na cidade, os seus pais foram assassinados, a cidade foi queimada. Havia realmente um grande trauma, várias vidas estando ali realmente sofrendo a violência e a pressão, a angústia, a dor. Por que isso tudo estava acontecendo? Porque Deus está agindo de uma forma tão grave, tão violenta com o seu povo. Lá no capítulo 1 de Lamentações, versículo 8 diz: Jerusalém fez o quê? Pecou gravemente e por isso se tornou repugnante. O povo de Israel não quis ouvir a voz de Deus. Durante décadas, Deus levantou profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Elias e tantos outros para anunciar a sua palavra, para que o povo pudesse se corrigir, mas eles não queriam se submeter à voz de Deus. As pessoas não queriam se quebrantar, as pessoas não queriam amolecer o seu coração. Deus avisa: se vocês não se corrigirem, vocês vão ser castigados. Se vocês realmente não mudarem seu comportamento, vou bater com força. Ninguém deu ouvidos à voz de Deus. E agora Deus pega Nabucodonosor, uma nação ímpia, lá a 1500 quilômetros, na região da Mesopotâmia, e vem, arrasta o povo de Judá, leva cativo, e vidas estão sendo desprezadas, assassinadas, tudo por causa de quê? Pecado. Nós vemos, irmãos, que esse texto foi escrito com lágrimas, foi escrito realmente com dor. Jeremias está presenciando esses fatos marcantes. Ele também foi um profeta de Deus anunciando: o povo de Israel, vamos nos submeter à vontade de Deus. Deus já decretou, Nabucodonosor vai chegar, a nação vai chegar, os babilônicos vão chegar, nós devemos nos entregar, não tem mais como escapar. Mas ninguém deu ouvidos. Lá no versículo 14 de Lamentações, capítulo 1, versículo 14 diz: o jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão, elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço. Então ele está mostrando aqui que o pecado estava enraizado dentro da nação de Israel. O povo estava cometendo tantas coisas que estavam desagradando de uma forma tão brusca o coração do Senhor. Deus permitiu todas estas coisas acontecer no meio do povo de Israel por causa de quê? Pecado. Você olha o capítulo 2 de Lamentações, versículo 1, diz o seguinte, versículo 2 diz: devorou o Senhor. Lá no versículo 3 diz: no furor da sua ira, capítulo 2, versículo 3, no furor da sua ira ele cortou a força de Israel. Lá no versículo 4 diz, lá no finalzinho diz: derramou o seu furor como fogo na tenda da filha de Sião. Lá no versículo 5, lá no finalzinho também diz: devorou seus palácios, destruiu as suas fortalezas, multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação, e demoliu com violência o seu tabernáculo.
Quem foi que fez isso? Não, foram os caldeus, foram os babilônicos. Foi Nabucodonosor que chegou lá, que matou, que destruiu, que levou o povo cativo, que tomou as pessoas à força. Foi o povo babilônico que queimou a cidade, mas Deus está dizendo, foi eu que fiz. Por que Deus fez isso? Pecado. As pessoas não estavam levando Deus a sério. As pessoas não estavam comprometidas com o Senhor. Desprezaram a palavra de Deus. Tornaram-se realmente alheios ao Senhor. E agora Deus precisou agir de forma cruel, de forma brutal. Veja aí no versículo 17. Fez o Senhor o que intentou. Cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade. Então Deus havia avisado e Deus agora está de fato concretizando aquilo que ele havia realmente decretado. E lá no final do versículo 17, no meio do versículo 17 diz, ele derrubou e não se apiedou. Irmãos, essa palavra não se apiedou quer dizer ele não teve misericórdia. Ninguém podia gritar e dizer, Senhor, tem misericórdia. Ele já tinha decretado e as pessoas iriam sofrer naquele momento a disciplina, a correção, o castigo do Senhor. Ele está dizendo, eu não me apiedei, eu não vou agir agora, nesse momento, com graça e com misericórdia. Vocês vão sofrer, porque vocês estão brincando comigo, vocês não estão me levando a sério. Tantos anos tenho levantado profetas, falado para vocês e vocês não querem escutar. Agora vocês vão encarar o meu furor e a minha ira. E essa expressão, sem piedade, sem realmente se apiedar, é repetido pelo menos 3 vezes no livro de Lamentações. Lá no versículo 21, lá no final do versículo 21, diz o seguinte: tu matastes, capítulo 2, versículo 21, tu os matastes no dia da tua ira, fizeste matança e não te apiedastes, não tivesse nem um pouco de piedade. O Senhor aqui, de acordo com o relato de Jeremias, Deus pegou pesado. Deus estava batendo com força, Deus estava despedaçando, Deus estava demolindo, Deus tornou-se o inimigo de Israel, Deus estava destruindo aquela nação, destruindo suas construções, tirando tudo o que era deles. Eles estavam sendo levados cativos para a Babilônia, totalmente desprovidos de nenhum recurso, como escravos, como servos, porque eles estavam brincando com Deus. E agora estão sofrendo a ira do Senhor, a tristeza nos seus corações. Deus não está sendo piedoso nesse momento. Capítulo 3, versículo 43, mais uma vez, Jeremias fala que Deus está agindo sem piedade. Ele diz, e sem piedade nos mataste. Versículo 43 do capítulo 3, sem piedade nos matastes. Então Deus estava realmente agindo com seriedade. Às vezes, irmãos, nós não agimos com seriedade com Deus. Às vezes nós brincamos com o Senhor. Às vezes nós queremos viver uma vida dupla. Às vezes nós somos crentes apenas somente na igreja. Lá fora no mundo vivemos uma vida banal, uma vida fútil, uma vida realmente totalmente movida pelos prazeres, pela sedução. Não temos nenhum compromisso com o Senhor. Falamos e pensamos coisas que desagradam a Deus. E quando nós vivemos essa vida dupla, essa vida mascarada, essa vida suja, essa vida sem compromisso com o Senhor, nós estamos despertando a sua ira. E nós precisamos tomar cuidado, porque lá em Hebreus capítulo 10, versículo 31 diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E nós observamos aqui no capítulo 3, capítulo 3, versículo 17, quando Jeremias diz que Deus pegou pesado, ele diz o seguinte: afastou a paz da minha alma, esqueci do bem. Então ele está mostrando a dificuldade
o problema, a aflição, a dor estava sendo muito grande. E lá no versículo 8 do capítulo 3 diz: ainda quando eu clamo e grito, o que é que acontece? Ele não admite a minha oração. Você consegue entender a fúria de Deus nesse texto? Você consegue compreender como Deus está profundamente decepcionado com o seu povo e agora está corrigindo eles? Será que Deus precisa agir dessa forma muitas vezes conosco? Será que a nossa vida, o nosso andar tem sido tão deplorável como o povo de Israel? Será que nós estamos andando em santidade, vivendo realmente uma vida que agrada ao Senhor? Interessante, só para concluir nossa mensagem, já que o tempo já está se esgotando, eu queria somente ler aqui o versículo 20 e versículo 21, quando ele diz o seguinte: minha alma continuamente nos recorda, se abate dentro de mim, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Versículo 22, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então aqui Jeremias está dizendo, mesmo Deus sendo tão duro, inflexível, eu confio na sua graça, eu confio na sua misericórdia, que a cada manhã se renova. Uma coisa que ele diz também aqui no versículo 32, pois ainda que entristeça alguém, ele vai usar de compaixão segundo a sua grandeza das suas misericórdias, porque ele não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ele faz, ele bate, ele age com dureza. Ele não faz isso com alegria, ele faz isso porque é necessário corrigir. E nós vemos aqui no exemplo de Jeremias realmente confiando na misericórdia de Deus, e nós vemos também ele realmente reconhecendo a sua condição de estar andando de forma que desagrada ao Senhor e procurando viver uma vida correta diante de Deus. Nós vemos várias vezes no texto ele realmente pedindo perdão ao Senhor, reconhecendo os seus pecados. Talvez, irmãos, hoje à noite seja o dia de nós fazermos isso. Talvez hoje à noite seja o dia de nós acertarmos os pontos com o nosso Deus. Talvez hoje seja o dia realmente de nós tratarmos as nossas vidas diante do Senhor. Tenho escutado muitas coisas nos últimos meses, muitas frases, palavras, que têm trazido profunda dor ao meu coração. Muitos crentes, servos de Deus, fiéis ao Senhor, e têm realmente vivido vidas duplas, e isso tem me desencorajado. Tenho escutado muitas palavras e me tem feito chorar, e tem realmente me deixado profundamente angustiado diante do Senhor. E parece, irmãos, que as pessoas perderam o foco do Senhor. Me parece que as pessoas não amam mais a Deus. Parece que as pessoas estão amando a si mesmos, amando o pecado, amando os prazeres do mundo, amando realmente as coisas do mundo, e deixaram Deus de lado. Cuidado, queridos irmãos. Quero terminar a nossa mensagem hoje à noite dizendo o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Vamos ser mais corretos diante do Senhor. Vamos viver uma vida mais santa. Nosso Deus é santo. Ele exige de cada um de nós uma vida de santidade. Vamos orar nesse momento. E eu queria que você nesse momento se colocasse diante do Senhor e você analisasse a si mesmo. Tem alguma coisa que você precisa confessar a Deus? Tem algum comportamento, alguma atitude, algum pensamento, algo que tem prejudicado o seu andar com o Senhor?
Deus está feliz, queridos, com a sua vida. Deus está satisfeito. Deus, quando olha para você, você tem causado desgosto ao coração do Pai. Você tem causado angústia ao coração do Senhor. A sua vida não tem sido uma vida talvez comprometida com o Senhor. Ou talvez o seu foco não está sendo o Senhor. Talvez você tenha buscado agradar a si mesmo, não o Senhor. E talvez nesse momento, diante do altar de Deus, agora, você precisa confessar diante dele alguns procedimentos inadequados e pedir a ele realmente a sua graça e a sua misericórdia, para que ele não venha a agir realmente de uma forma de ira e de disciplinamento na sua vida. Senhor, muitas vezes nós falhamos. Senhor, no nosso andar, muitas vezes nós tropeçamos e não agradamos a Ti. Muitas vezes, ó Pai, temos chegado na Tua presença tão envergonhados, porque o nosso andar, o nosso pensar, ó Deus, a nossa carne é tão suja e podre. Ó Deus, nós choramos e nós odiamos a nossa carne. Nossos desejos, ó Deus, são tão sujos e maus. Ó Senhor, sabemos que Cristo morreu pelos nossos pecados. Sabemos que através de Cristo nós podemos receber o perdão completo para nós. E pedimos a Deus que nesse momento, como diz a Tua palavra, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, limpa as nossas vidas. Ó Deus, limpa nosso coração. Ó Pai amado, retira de nós aquilo que não Te agrada. Queremos fazer aquilo que glorifica Teu nome, Senhor. Abençoa o Teu povo, Pai, esse povo que se reúne durante todas as semanas aqui nessa localidade. Que seja, Senhor, de fato um povo santo. Que seja, Senhor Deus, um povo de fato que Te ama de verdade. Ó Deus, que o Senhor possa quebrar nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos estar ajoelhados e contemplando a Tua beleza e vivendo uma vida correta, Pai. Nos ajuda, Senhor, e nos fortalece. É o que nós te pedimos, agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Nesse momento nós vamos dar continuidade e agora nós vamos passar para a nossa ceia.